desafiar o tempo. Furacão brabo. Dois lugares que eu fui, que eles falaram que ia ter o furacão, eu falei assim, não, eu cheguei, não vai ter furacão aqui de modo algum. Um foi em New York, o outro foi em Miami. Não teve chuva, não teve mais nada, parou a partir daquele momento. Agora, o que se passa? Eu não posso afirmar que eu sou capaz de fazer isso aí, porque depende dos amparadores, o povo com quem eu trabalho, que você não faz isso sozinho. Se eu consigo movimentar o paracérebro de uma pessoa que tem energia própria, inteligência própria, o que eu não posso fazer com nuvem? Que não tem nem inteligência, e nem memória, e nem vontade própria. Esta é a história de uma vida inteira dedicada à pesquisa. Para Valdo Vieira, nunca houve nada mais importante do que estudar a consciência. De tudo que existe no cosmos, o objeto ou a realidade mais séria que tem é justamente a consciência. A consciência é a sua personalidade, é aquilo que o povo chama de espírito, ego, alma, e sim, a personalidade em si. São milhares, milhões de consciências neste planeta. Estaríamos aqui por simples obra do acaso? Ninguém vem a essa vida à toa, para comer sobremesa depois do almoço. A pessoa vem para ter algum alto esforço e trabalhar com a sua vida. Você veio com uma coisa para fazer. O que você está cumprindo? O que você está fazendo? Então, a pessoa deixa de ser vegetal. O menino que nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, no ano de 1932, não perdeu tempo. Ainda era uma criança quando começou a investir no desenvolvimento intelectual e parapsíquico. Com 5 anos, dava um jeito de comprar livros. Eu comecei a entregar marmita para ganhar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro, que eu via que era o jeito de eu fazer assinaturas de revista e comprar dicionário. Então, meu primeiro processo era comprar dicionário e também lápis. Ele comprava tudo e depois que ele lia, ele dava para os amigos, que não podia comprar, né? Ele dava as revistinhas para os amigos. Quando eu cheguei aos 10 anos, não tinha mais escola lá para estudar. Eu já tinha feito tudo, já tinha lido as bibliotecas, até de particular, do povo, já tinha anotado tudo aos 10 anos de idade. Sempre nós achamos que ele tinha inteligência acima da média. Sempre, sempre. Que ele toda a vida foi muito inteligente. Valdo diz que o parapsiquismo exige muita racionalidade. Isso aí é básico, devido ao processo dos fenômenos do parapsiquismo, isso que eu chamo de parafatos ou parafenômenos, eles serem mais complexos. Então, eles exigem mais racionalidade, mais ponderação, mais lógica na análise, na interpretação. Então, para isso, quanto mais conhecimento, cognição, lucidez, discernimento, associação de ideias, juízo crítico, melhor. Então a intelectualidade entra justamente nesse ponto. O parapsiquismo apareceu na infância. Ele via, comentava que estava o espírito de fulano lá, às vezes parente, às vezes não, né? Muitos se assombravam com as histórias que o garoto contava. Aos 3 anos de idade, Valdo já tinha lembrança de vidas passadas e falava de coisas que viu antes de nascer. Com isso, primeiro, todo mundo recuou, achou que eu era uma pessoa alterada. O menino tá doido, entende? Agora, com o tempo, os fatos foram mostrando. Uma das coisas mais sérias que aconteceu foi o seguinte, que eu falei sobre uma determinada casa e o que acontecia naquela casa. Passaram alguns meses, a minha mãe saiu comigo, visitando as amigas dela. Quando chegou no local, falou assim, olha, minha mãe, era aqui que havia. O que fizeram da casa que havia aqui? Aí a minha mãe falou, mas meu filho, mas não pode, isso foi antes de você nascer. Foram uns 10 anos antes de você nascer. Aos 9 anos, o menino saía do corpo sem perder a lucidez. Acordava e lembrava de tudo. Por isso, muitas vezes, Valdo brigava com o sono e preocupava o pai.
Uma noite ele vira para mim e fala assim, meu filho, o que você tem que você não vai dormir? Você não gosta de dormir? Dormir é uma coisa boa. Aí eu viro para ele e falo assim, eu não gosto de dormir, meu pai, porque tem um amigo do senhor, ou um homem que conhece o senhor, que não gosta do senhor e que fica me perseguindo. Ele vem atrás de mim, me cria problema. É um negócio, é só eu ir dormir, quando eu vejo o cara está lá. Eu falei assim, mas como é que é? O que ele faz? Não, ele não gosta do senhor. E ele falou, como o senhor não sai do corpo, e como eu saio, ele me percebe que eu sou seu filho. Então eu pago pelo seu caso. Mas como é que é esse homem? Eu falei assim, olha, como é que ele é? Eu falei assim, olha, ele tem uma coisa engraçada. Ele é 1001. Ele é banguela, desdentado. Ele não tem aqui os incisivos superiores. Só tem os caninos, assim. Os caninos. Aí o meu pai arrepiou, né? Lembrou de tudo. A descrição era exata. O homem que Valdo via fora do corpo era o mesmo que tentou matar o pai dele por ciúmes de uma mulher. Na hora que ele pulou em cima, o meu pai deu um tiro nele, o cara morreu. E ficou por isso. E pouca gente sabia disso. Isso foi quando ele era solteiro. Acharam o cadáver lá do cara, aquilo ficou por isso mesmo. E eu, a hora que falei isso, explicando tudo, o menino, para ele, aquilo foi um escândalo, meu pai. Foi aí que ele se interessou mais para ver meu processo intelectual, para o menino estudar, aquela coisa toda. O garoto cresceu e viajou o mundo em busca de conhecimento. Dezenas de países que eu fiz para ver experiência e, principalmente, analisar os fenômenos de todo tipo. Aqui no Brasil, Valdo trabalhou ao lado do médium Chico Xavier, mas se desligou da doutrina espírita para fazer pesquisa independente. Espiritismo é uma religião, igual seita, etc. Então, tudo é dogmático. Aquilo já vem imposto um processo de ideia. Eu sou favorável à pesquisa, a fazer experiência, a desenvolver o processo através da investigação. E a religião não permite isso. Então eu já estava saturado com a situação, porque não tinha chance. No Espiritismo você tem que seguir as federações, Allan Kardec, e o cristianismo através do J. Cristo. Fica só nisso. Isso não me satisfaz. Sem misticismos ou religiosidade, Valdo partiu rumo ao desafio que ainda é um mistério para a ciência convencional. Estudar as manifestações humanas muito além do corpo físico. Considerar as bioenergias, as múltiplas dimensões, a vida antes e depois da morte. Em 1994, depois de 4 décadas de pesquisas, ele propôs uma nova ciência, a conscienciologia. É a ciência das ciências, ou seja, é o estudo da consciência. A consciência é a sua personalidade, de uma maneira integral, total, completa. Fazer autopesquisa. Esta nova abordagem traz a consciência para um universo científico numa condição desafiadora de observar e, ao mesmo tempo, ser o objeto das experiências. Na conscienciologia, você olha para o cosmos a partir de si mesmo. E quem é você? O que somos nós? Apenas um corpo físico? Valdo Vieira criou o termo holossoma. Teríamos um conjunto de corpos que se manifestam em várias dimensões. Um destes corpos, o psicossoma, se desprende todas as noites durante o sono. É o fenômeno conhecido como projeção da consciência. Poucas pessoas lembram quando acordam, mas segundo Valdo, qualquer um pode desenvolver a habilidade de sair do corpo com lucidez. A gente mostra o que a pessoa deve fazer como técnica, como método, como experimentação e como análise. Ela faz aquilo e comprova os processos por ela mesma. O impacto dessa experiência é tão grande que muita gente muda a forma de ver a vida. Uma pessoa que tem projeção consciente, ela acaba com a tanatofobia, que é esse medo de morrer. Você sai do corpo, tem uma projeção, você faz barba, cabelo e bigode. Saiu do corpo, viu seu corpo na cama, saiu, encontrou com o amparador, viu uma consciência, às vezes viu o seu tetravô. Você está entendendo? Então, isso liquidou. Não adianta ninguém falar para você que aquilo é loucura, que é isso, que é aquilo, porque você já confirmou.
Todas as teorias da Conscienciologia são baseadas num único princípio. Do princípio da descrença, que é a descrenciologia. Não acredita em nada, e nem em ninguém, e nem naquilo que você lê. O processo é fazer experiência para você confirmar ou não aquilo que falaram para você, que informaram você. Projetor consciente desde menino, Valdo acumulou décadas de estudos que deram origem a um imenso tratado científico. Em 1986, ele lançou o livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo. Por exemplo, Projeciologia, eu li mais de 46 mil livros, 46, para fazer o livro. O registro das próprias experiências foi fundamental. A prática da saída do corpo transformou Projeciologia na maior e mais importante obra sobre este assunto no mundo. Você tem muita facilidade para sair do corpo? Tenho. Até um certo ponto, quando eu quero mesmo, a coisa muito séria, eu consigo. Ele diz que a habilidade já rendeu propostas que vieram até do Pentágono. Eu estava no Rio quando veio a pessoa do Pentágono para eu fazer pesquisa com uns negócios muito sérios. O caso de um homem que fazia chover através de uns aparelhos. De uma hora para outra deu um processo de crise nele, ele morreu. E não deixou a fórmula, como é que eles faziam. Então pediram para todos os tipos de paranormal para fazer pesquisa, para saber como é que era a fórmula. Valdo topou o desafio. Então eu queria ver onde é que o homem morreu, de que ele morreu, conversar com o filho, ver os aparelhos que ele deixou, o ambiente, tudo do meu modo. Agora, eles não toparam a minha pesquisa porque eu não queria dinheiro nenhum e queria fazer ao meu modo. E não me submeter aos trâmites e ditames e coisas deles. Agora, até hoje não tem nada, porque não apareceu nunca mais. Isso faz muitos anos, não apareceu nada. Eu sei o nome do cara que morreu, eu conheço tudo. A projeção consciente pode ser um caminho para fazer contato com quem já morreu. É a prova de que não estamos sozinhos nessa dimensão. É impraticável mostrar os processos grandes da paraperceptibilidade para todo mundo de uma vez. Por exemplo, eu levar para a televisão e mostrar um fenômeno da consciência materializada lá. Mas agora, a pessoa, ela pode sair do corpo por ela e ela comprova para si mesma. Consciex significa consciência extrafísica. Seria o espírito ou a alma. Na década de 90, o engenheiro Mário Oliveira perdeu a mulher vítima de câncer. Ele morava no Rio de Janeiro e logo depois descobriu a Conscienciologia. Poxa, enfrentar uma morte, não entender muito bem como é que era isso. E eu discutindo, ou conversando com o médico dela, que a acompanhou, o médico falou para mim, olha, você quer encontrar a sua esposa? Aí o médico, como? Olha, tem um cara, Ana Glória, que ele ensina as pessoas a saírem do corpo e encontrar os seus entes queridos, já falecidos. Foi dramático, foi duro, foi dolorido durante um bom tempo. Até o momento em que eu comecei a ter as vivências que eram propostas dentro da Conscienciologia, dentro do Instituto Internacional de Projeciologia. Mário aplicou as técnicas propostas por Valdo Vieira durante meses e conseguiu vivenciar o encontro. Consegui sair do corpo e ter um contato com a minha esposa. E esse contato ele foi assim radiante. E foi assim a questão mais séria que eu tive na relação, em que ela vem se apresenta e me dá um ramo de flores. Esse ramo de flores, ela trabalhava com flores. E isso ratifica a própria experiência, como um agradecimento do tempo que nós passamos juntos. E me deu uma liberdade enorme de prosseguir. A partir dali, pode dizer assim, supriu todas as minhas necessidades. E o entendimento acabou com o meu sofrimento. Então, a vivência é que foi assim o grande pulo do gato para a gente poder superar tudo. A vivência em si. O advogado César Cordioli lembra de sair do corpo quando ainda era criança. Você começou a ter projeção com que idade? Desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro, quando eu era criança, de ter experiências fora do corpo, encontrar os amparadores e também me lembro do último período intermissivo que eu tive, que é um período entre uma vida e outra. Então eu lembro claramente de ter tido acesso a determinadas informações, ter tido orientações e ter obedecido isso desde criança. O que mudou para ele?
Valorizar mais a vida desde criança, no sentido de que a gente vê que nós não estamos aqui ao bel prazer, ou só para aproveitar a existência. A gente tem uma missão de vida maior, que é o que a gente chama na Conscienciologia de programação existencial. Então, esse resgate desse sentido de vida, vindo desde jovem, eu acho que essa é a principal contribuição, de você lembrar que houve algo antes dessa vida. É você lembrar que você tem alguma coisa para fazer aqui. Ele diz que é possível diferenciar a projeção do sonho. Tem que submeter tudo ao seu senso crítico, muito apurado. Você tem que ter muito discernimento, exatamente para não cair na fantasia, na ilusão. No sonho, o que prevalece é a fantasia. Já na projeção, você consegue raciocinar com clareza, mantém o senso crítico. Os fenômenos, em geral, paranormais ou parapsíquicos, quando a pessoa passa pela experiência, é algo extremamente objetivo, é uma realidade. A pessoa não tem dúvida de que aquele fenômeno existe e está acontecendo. E muitas vezes pode até comprovar o fato. Por exemplo, em 2004, eu tive uma projeção com um tio meu que tinha falecido há 13 anos. Ele se encontrou e me informou que havia uma ação na justiça, onde havia sido depositado o dinheiro estava à disposição na justiça e ninguém da família sabia. O fato é que, naquela semana, eu me dirigi ao fórum, eu sou advogado, constatei que havia um valor depositado há menos de uma semana. César Cordioli e Mário Oliveira são voluntários da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles e outras centenas de pessoas trabalham ao lado do professor Valdo Vieira, construindo as bases desta nova ciência no planeta. São diversos grupos que pesquisam a realidade multidimensional. Vamos mobilizar as nossas energias com a força da nossa vontade. Então não adianta você ter as sensações físicas dos processos, dos sentidos do seu corpo. Por exemplo, visão, que é o mais importante, audição, gustação, tato, essa coisa. Isso é primário, isso é pouco. Também não adianta a pessoa ter a concentração mental, a atenção, a associação de ideias, o juízo crítico. Você está entendendo? Isso também é mental, é pouco. Agora, o que a pessoa precisa é ela transcender isso e entrar na multidimensionalidade. Então, a clarividência, a ectoplasmia, a projeção consciente. Então, nós temos que sair dos sentidos, passar para as faculdades mentais e alcançar as parapercepções. Ou seja, enxergar muito além do que revelam os nossos próprios olhos. O parapsiquismo amplia a percepção daquilo que nos cerca. Ambientes, pessoas, aprendemos a ler o cenário extrafísico. Por que o parapsiquismo é importante? Porque ele abre todas as portas. Na verdade, ele não abre todas as portas. Ele acaba com a parede, a porta e as janelas. Devassa tudo e acabou, não tem mais obstáculo. A pessoa tem uma visão, vamos dizer, devassada do processo. Em Foz do Iguaçu, os voluntários da Conscienciologia têm a oportunidade de participar de forma prática de experiências como esta. São dinâmicas que promovem o desenvolvimento do parapsiquismo. Cada pessoa que chega vem disposta a doar energia para ajudar outras consciências. Tem um princípio que a gente fala, quem tem mais energia tem uma tendência a doar mais energia. Quem tem menos tem a tendência a receber. Tem um princípio físico, isso, né, da física, né? Então, as pessoas que normalmente estão precisando de assistência por ter uma doença, e a doença às vezes não é só uma doença no corpo físico. Então, as pessoas num estado de doença, no estado de desorganização, vamos assim dizer, né, está mais carente de energia. Então, a doação das energias vai favorecer, é um dos elementos que favorece justamente essa ajuda, essa assistência. Essas dinâmicas promovem o desenvolvimento do parapsiquismo de uma forma técnica, científica. Algumas dinâmicas, inclusive, promovem experimentos, são feitos grupos de pesquisa experimental. Que tipos de fenômenos podem ocorrer aqui? Um deles é a clarividência. O que é a clarividência? Ver mais claro. Então você vai ver, você vai enxergar além da realidade física concreta,
palpável, né? Muitas pessoas relatam, por exemplo, que veem uma luminosidade ao redor da cabeça das pessoas, né? Ou algumas que falam, nós vimos espíritos ou fantasmas, né? Tudo isso são fenômenos relacionados à condição da clarividência. Eu aqui vivenciei várias vezes o fenômeno da clarividência, que é quando você percebe, além da fisionomia da pessoa que está sentada na sua frente, outras imagens de outras personalidades. Então, eu tive assim, várias vezes essa experiência assim, bem nítida de perceber até um rosto feminino, uma personalidade masculina, chineses. A Conscienciologia ganhou o mundo. Hoje são várias instituições de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, com voluntários em todos os cantos do planeta. Trabalho imenso. Os voluntários dão aulas, organizam cursos, escrevem livros, artigos. São várias equipes que se revezam no estudo da consciência. A última vez que eu vi um cadastro do Instituto, tinha gente de 72 países. O total do cadastro naquela ocasião já passava de 120 mil pessoas. Na Conscienciologia, nós temos um diferencial que o nosso voluntariado ele é muito qualificado. Seja uma qualificação intelectual, como uma qualificação de especialização. E é isso que mantém o nosso trabalho. Nós conseguimos hoje reunir vários perfis de voluntários diferentes e eles produzem em vários campos diferentes. A força do voluntariado ergueu as paredes do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. O primeiro complexo de pesquisa da consciência foi construído em Foz do Iguaçu, no Paraná. Devido aqui ser o tipo chácara da Terra, tem todas as coisas juntas. A natureza é exuberante, tem as 7 energias básicas do processo. Não é só o aconchego da natureza, é um envolvimento muito mais sério de energia. A fitoenergia, a geoenergia, é muito potente o ano inteiro. Isso provoca o que nas pessoas? Provoca quase sempre uma disposição melhor perante a vida. Então, por exemplo, se ela estava deprimida, ela melhora. Quase 700 pessoas de várias partes do planeta foram morar em Foz do Iguaçu nas últimas 2 décadas. Quando você começa a reconhecer a sua procedência e tudo mais, então você começa a procurar qual o valor, qual é a prioridade da sua existência, da sua vida. E é isso. Então, a vida é evolução, é você crescer, é você encontrar o seu grupo evolutivo. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, eu acho, meu grupo evolutivo está aqui. É muita gente que veio e o povo está aí para estudar e eu tenho agora que corresponder àquilo que eles estão trabalhando. Agora, veja, isso tudo é voluntariado. O voluntariado é uma coisa muito séria. Ninguém paga nada, ninguém está recebendo nada. Então, e a mão de obra de todas essas pessoas? No voluntariado se fala muito que a pessoa defende uma causa, né? A nossa causa é a lucidez da consciência, é a evolução da consciência, é a melhoria na qualidade de vida. Eu acho que essa é a nossa causa central. Então, ele é um voluntário bastante automotivado e autoconsciente. Esse é um grande diferencial. Então, isso é que faz com que a gente consiga manter as instituições, a estrutura funcionando que nós temos hoje, que é uma estrutura bastante complexa. Mas as pessoas têm capacidade e porte para administrar e manter essa estrutura funcionando. Esta região está cercada por condomínios residenciais e um centro empresarial. São diversas organizações conscienciológicas, tudo isso num bairro conhecido como Cognópolis. Cognópolis, a cidade do conhecimento, é uma nova polis que vem sendo implantada em Foz do Iguaçu. Essa implantação da Cognópolis, até o momento, resultou em 5 condomínios residenciais e 4 campi, ou campos, de pesquisa da Conscienciologia. No Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, até o caminho que leva aos laboratórios foi construído para inspirar quem chega. Então, aqui ela tem energia da natureza. Então, o caminho é circundado
por vegetais, né, de todo tipo. É isso aqui, ó. Ele é uma tubulação energética, da inspiração, devido à energia. Entende? A energia da própria natureza. Quando chega aqui, a gente abre a porta e dá um sorriso, que faz parte do serviço para motivar a pessoa, mostrar que ela está preparada e disposta para o trabalho de investigação e de pesquisa. São quase 70 anos de estudos da personalidade humana. Desde 1998, Valdo Vieira se dedica ao que considera o maior e principal projeto de sua vida, a Enciclopédia da Conscienciologia. Já são mais de 10 mil páginas escritas com a ajuda de pesquisadores voluntários do mundo inteiro. Boa parte deste trabalho é feita aqui, nesse imenso laboratório. O legado que eu estou deixando na minha vida maior é o da Enciclopédia da Conscienciologia. Através desse projeto, nós alcançamos a visão panorâmica e cosmovisiológica de todas as minhas pesquisas, visando ou objetivando a consciência, a personalidade humana. E no caso não é uma antologia, é uma enciclopédia da época, mostrando o que havia em matéria de fenômenos, de princípios, estabelecendo, vamos dizer, todo o corpus de conhecimento, de cognição dessa ciência que nós estamos propondo. Eu penso que ele persegue a melhor otimização, a melhor forma, a melhor técnica, o melhor procedimento para conseguir atingir as pessoas no sentido de ajudá-las, de praticar uma assistência que as leve a um trajeto evolutivo. E penso que, pelo que a gente pode ver da vida dele, o livro, a obra, a enciclopédia é a expressão disso. Todos os dias, os pesquisadores voluntários leem jornais, revistas, páginas na internet e guardam tudo que pode ajudar a compor os verbetes da enciclopédia. Uma coleção de mais de 5 mil dicionários temáticos também é usada nesta imensa pesquisa. Antes de começar a enciclopédia, Valdo já tinha publicado 20 livros sobre o processo de evolução da consciência. Agora, atualmente, eu iniciei fazendo um dicionário que é de argumentos da conscienciologia, que é para ajudar, porque eu estou usando muita gíria, muita interlocução, processo da linguagem popular para ficar mais acessível. E com isso eu estou atendendo aqueles que reclamam devido ao processo mais técnico da linguagem mais erudita que nós usamos na enciclopédia. Nós temos que deixar as experiências e o processo do exemplarismo através da obra escrita, por causa da comunicação. Então é muito importante o processo do livro e da obra que fica, porque registra. Agora, junto com isso, não é apenas isso para o público, é importante também para os autores, devido ao processo do autorrevezamento, que a pessoa vai ter outra vida no futuro, ela pega e vai ver o livro que tem. Com isso, amplia a retrocognição, ela tem memória do processo. Então, o livro se torna, no caso aí, uma cápsula do tempo, que vai ser aberta pela própria pessoa oportunamente. Nas entrelinhas de muitas obras, Valdo deixa uma espécie de senha para si mesmo. Uma chave que pode ser o clique para desencadear lembranças desta vida numa próxima existência. Nas entrelinhas do livro tem conteúdos que a gente sabe o que é. São expressões, por exemplo, que eu mesmo que criei, coisas minhas que estão ali. Junta com outras dentro daquele texto, forma uma terceira que ninguém sabe, só eu. Valdo diz que não trabalha sozinho. Ele recebe inspiração de consciências extrafísicas, espíritos que atuam como amparadores. São consciências que estão técnicas, dedicadas ao processo. Agora, aqui nós temos vários. O que me ajuda mais é um que eu chamo de enumerador, que ele é especialista em processo de enumeração. Ele é tipo lexicólogo, essa coisa toda. E esse me ajuda muito, entendendo o processo. Pelas teorias do parapsíquico, qualquer pessoa que não esteja preocupada apenas consigo mesma
pode contar com a parceria dos amparadores. Este campus aqui em Foz do Iguaçu é conhecido como um balneário energético. Quem chega disposto a fazer experiências parapsíquicas encontra diversos laboratórios como este. O curioso é que dentro das salas não se vê muita coisa. A experiência parece solitária. Como se ela olhasse para dentro e olhasse o interior da condição dela, dentro da vida dela. O laboratório faz isso. Os amparadores extrafísicos, em cada laboratório desse, tem aquele especializado que atende quem aparece. Seria uma espécie de assistência técnica oferecida por amparadores especializados. Para receber ajuda, é necessário fazer a conexão. Está sozinho fisicamente, extrafisicamente não, nunca. Amparadores são aquelas consciências que não têm um corpo físico como nós estamos tendo hoje, mas que têm uma afinidade conosco, e são consciências positivas. Então elas nos ajudam, elas são técnicas em energias, são técnicas em ideias, são técnicas em fazer assistência. Observador, detalhista, Valdo interage com os amparadores o tempo todo. Olha o mundo identificando aquilo que nossos olhos nem sempre alcançam. Eu pesquiso incessantemente, a todo momento, sem exceção, tudo. Até o visual, adotado ainda jovem, é fruto de pesquisas. Quando eu estava em Hollywood, eu fiz uma consulta para eles verem, mas aquilo foi quase que espontâneo do lado dos meus amigos, que falaram assim, muita coisa sua vai criar muita controvérsia, é bom você se defender e ficar conhecido mais imediatamente. Então é bom você criar um tipo que eles olham para você uma vez e não vão esquecer. Valdo é mesmo uma figura inesquecível. Tudo para ele tem uma razão de ser. E eu penso, por exemplo, que eu aguento estar falando até hoje, na minha idade, desse jeito, devido à barba. Entende? Uma pessoa que cortar a barba todo dia, ela enfraquece o processo lá dentro devido ao processo da energia do laringe chakra. Médico, professor, parapsíquico. Aqui nós encontramos uma outra faceta bastante curiosa de Valdo Vieira, a de colecionador. Desde criança, com 9 anos de idade, ele começou a fazer vários tipos de coleção. Aqui a gente tem, por exemplo, uma gibiteca. Tudo na vida que você vai fazer depende de um desenho inicial. O gibi mostra esse nível de criatividade básica. Ele fundamenta o processo de toda a criatividade. É uma das maiores coleções de gibis da América Latina. São relíquias publicadas a partir de 1850. Quando foi morar em Foz do Iguaçu, Valdo doou quase 200 coleções diferentes. Todas elas estão expostas no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. São moedas, conchas, selos, pedras, os mais diversos e interessantes tipos de coleções. Isso aqui é a coleção que as mulheres gostam mais, é de cipreia. O professor Valdo costuma dizer o que não é coleção. Se a gente for pensar, nós vivemos imersos numa quantidade extraordinária de coleções. Quer dizer, o universo é uma coleção de planetas e galáxias, né? A natureza é uma coleção de espécies, a humanidade é uma coleção de pessoas, as cidades são coleções de bairros, habitações, municípios. Enfim, a nossa vida, dentro da perspectiva do paradigma consciencial da conscienciologia, é uma quantidade, uma coleção de sucessivas outras vidas, né? Outras personalidades, outros egos. Então, se você vai ver, tudo é coleção. Ele diz que a evolução é uma coleção de coleções. Só de livros a coleção ultrapassa 60 mil volumes. Eu colecionei isso, são décadas, né? E pelo mundo inteiro. É a maior biblioteca de fenômenos parapsíquicos do mundo. São obras de 57 países, escritas em mais de 20 idiomas. Essa obra aqui, ó, é a mais importante de fenômeno parapsíquico do século XIX. Alguns são livros raros, todos abertos à exposição pública. O livro chama Phantasm of the Living. Foi escrito em 1886, a primeira edição. Essa primeira edição hoje é raríssima, tem poucos volumes. Ela contém 701 casos sobre fenômeno parapsíquico. E tem, entre esses 701, mais de 400 sobre experiências extracorpóreas, fora do corpo, com lucidez. A
Acompanhar a rotina deste homem, de mais de 80 anos, não é para qualquer um. Eu, às vezes, vou dormir às 19, 20 horas. Acordo meia-noite, 1h. E vou até às 5, 6, 7. Isso depende. O mínimo de madrugada é 3, 4 horas. Isso é o meu normal. De trabalho? Trabalho. Computador e também manuscrito, né? Ele cuida muito da saúde. Faço ginástica, me alimento bem, durmo adequadamente. A minha carga horária de sono é bem menor do que a média também, tem isso. Entende? Mas diz que tanta vitalidade também tem outra explicação. É o resultado dos exercícios energéticos. Todo o processo de envelhecimento paralisa na hora que instala o campo. Como eu mexo mais com energia, deve ter algumas horas durante o dia que o meu corpo não é afetado pelo envelhecimento. Por isso que eu tenho essa disposição, o processo, a pilha contínua. O estado vibracional é o exercício energético mais importante e mais indicado por ele. O estado vibracional é a porta ou a chave, ou a gazua, a chave geral que abre todas as portas da pessoa. Todos nós temos, além do corpo físico, um corpo das energias. E a técnica do EV é uma técnica onde você ativa as energias desse corpo. Da mesma forma que você abre e fecha uma mão, você pode trabalhar com suas energias, direcionando essas energias para o alto da cabeça, depois da cabeça para os pés e assim sucessivamente cada vez mais rápido. Numa situação em que você não vai ter dúvida de que você de fato está trabalhando com as suas energias, porque você vai ter sensações físicas. Então você vai sentir arrepios, você vai sentir desbloqueios, você vai sentir aliviar, por exemplo, um peso nas costas, um peso na nuca. Então, esse tipo de técnica é uma técnica sutil, mas extremamente eficaz para a pessoa, dominando as suas energias, passar a dominar outros tipos de fenômenos. Todos nós vivemos numa dimensão basicamente energética. Essa vida que nós vivemos aqui, muita gente acha que é uma vida física, mas ela é uma vida de energia. A energia física nada mais é a matéria física do que uma energia condensada. Quando você passa a dominar essas energias, você passa a viver melhor nessa dimensão. Como parapsíquico, Valdo já abriu muitas portas. Ele faz a leitura do padrão energético de lugares, objetos e pessoas. O processo é a assimilação simpática das energias, é a primeira coisa que tem. Mas você vê depois a aura. Então, por exemplo, uma pessoa pode vir, ainda não conversei com ela, ela vem, está caminhando, eu vejo o jeito. Se eu, às vezes, assimilei e aprofundei muita coisa, eu já vejo a opção de coisa dela. Aquilo, então, vem e começa a debulhar. Os detalhes começam a aparecer. Alguns chamam isso de leitura da aura. Em muitos casos, Valdo promove desassédio. Olha, às vezes são envolvidos com sexos desequilibrados que estão próximos de pessoas, são tiradas, são afastadas, atendimento de pessoas acamadas, doentes, pessoas que estejam com algum tipo de desequilíbrio emocional. Esse tipo de pessoa que às vezes tem uma conexão com alguém que está participando da megaforização aqui é assistido estando à distância também. Quem convive com ele diz que percebe mudanças no dia a dia. O principal ganho é um alinhamento do pensamento. O pensamento ele fica mais, digamos, mais organizado, mais reto, mais límpido, mais lúcido. O que mais admiro no professor Valdo é essa capacidade que ele tem de puxar das pessoas aquilo que elas têm de melhor. A capacidade dele de trazer ideias novas. Hoje se fala muito na sociedade de inovação, mas é muito mais do que isso, quer dizer, é uma inovação do ponto de vista multidimensional. Então amplia muito mais a nossa visão de mundo, a nossa visão da realidade, a nossa própria visão. Faz questão de todos os dias, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, não importa onde, desmitificar, desconstruir dogmas, desconstruir mitos em relação a qualquer coisa. Isso é com tudo. Em qualquer lugar onde houver uma lavagem cerebral, através de um contexto dogmático, ele vai atuar no sentido de desconstruir essa realidade.
E não importa se isso vai comprometer a simpatia, se vai comprometer a imagem, não importa. O que me chama a atenção na personalidade do Valdo é a tenacidade dele, certo? Essa persistência, essa convicção, essa motivação que faz com que ele trabalhe ininterruptamente, com que ele faça da vida dele o seu trabalho. E aí é um pouco diferente da nossa noção de trabalho. Isso não é sofrido, isso não é pesado. Tudo ao redor dele é fonte de pesquisa, é fonte de conhecimento. O que eu vejo no professor Valdo é sempre, a cada ano, ele apertar mais o ritmo de trabalho. O ritmo. E eu vejo isso assim, como exemplo isso pode ser para nós. O quanto isso pode servir para nós mesmos pensarmos na nossa vida. Ele está sempre trazendo algum projeto, algum desafio novo, que consequentemente alavanca todo mundo que está junto com ele. Né? Não importa a idade, não importa gênero, não importa a função, mas acaba mobilizando todo mundo. Então essa capacidade de recriação constante, contínua, é incrível. Eu não conheço ninguém que chegue perto, nem nos dias de hoje, nem na história. Esse trânsito que ele tem, interdimensional e com consciências habitando esses mundos paralelos, é que faz, no meu ponto de vista, ele ser uma personalidade ímpar. Porque ele vive esta vida e outras vidas dentro dessa mesma vida. Outro aspecto é o bom humor. Quer dizer, mas não é uma pessoa só bem-humorada, é animado demais, quer dizer, motivado demais, está sempre disposto para fazer as coisas. Sem bom humor, como é que você vai fazer um trabalho bom? Não tem jeito. A maior piada que eu faço a meu respeito é que eu sou a maior cobaia e sou o bobo da corte da conscienciologia, o clown, sabe como é que é? E o bufão, sabe? Então o povo vem falar que você é um guru, é isso, não, eu sou bufão, é diferente de guru. O guru, por exemplo, não fala a verdade do jeito que eu falo, ele procura ser um santo. Então ele abençoa todo mundo, não fala a verdade para ninguém. Eu sou totalmente anti-guru. As religiões ou as seitas ou os movimentos místicos atraem as pessoas por um viés desconhecido. Atraem as pessoas pelo que elas não conseguem experimentar. Atraem as pessoas por uma série de imagens ou de realidades que elas não conseguem tocar, nem tangenciar, nem chegar perto. O professor Valdo não trabalha com isso. Muito pelo contrário, eu nunca vi ele fazer ou exercer um fenômeno diretamente. Não que ele não tenha feito, mas se ele faz de forma reservada. Não diretamente como espetáculo, show, enfim. A auto-organização é outra característica da personalidade Valdo Vieira. Aonde você vai é como se fosse um nevoeiro, entende? Agora, o que a gente procura fazer é o seguinte, aonde você desorganiza, você já organiza. Aonde você mexe na energia, você já procura pacificar e equilibrar a energia. É o que eu faço. Ele segue o que chama de rotina útil. Trabalha de domingo a domingo. É aquele trinômio que eu chamo de automotivação, trabalho e lazer. Então eu tenho a minha motivação, é o meu trabalho e é o meu hobby, é o meu lazer. Eu me sinto bem com tudo que eu faço. Agora, o meu negócio, a minha base mais séria são duas coisas. Na verdade, essa base séria, ela, primeiro, é uma determinação. Eu sou um cara autodeterminado. Eu decido fazer uma coisa, eu vou mesmo e faço, e fim de papo, e sou javalínico. Eu não contorno os obstáculos igual o rio. Eu engulo a montanha. Você está entendendo como é que é? Eu passo por cima, dou um jeito. Agora, junto com isso, com essa determinação, eu tenho uma coisa. Eu sou motivado dentro da disciplina. Eu sou metódico, sistemático. Você está entendendo? Dentro da situação. Tudo meu é disciplina. Tudo. Tudo meu é assim. Então, as minhas coisas todas seguem um caminho, o rendimento fica maior. Nos últimos anos, Valdo Vieira assumiu mais um compromisso: as tertúlias diárias. Em 2008, foi inaugurado em Foz do Iguaçu o Tertuliário, um espaço criado especialmente para debater ideias. As discussões ganharam palco. Esta obra rompeu as fronteiras geográficas.
Hoje as tertúlias são transmitidas online. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, pode participar. E às vezes é muita pergunta que vem de fora. Às vezes num dia só vem 35 diferentes. Outra coisa, do mundo inteiro. Da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina, todo lado. Aqui o debate, além de ser aberto, é público, chega quem quiser, pode pegar o microfone e falar e se expor, que fala dos conceitos da Conscienciologia, se fala de política da atualidade, o que está acontecendo no mundo. A gente fala de aspectos de parapsiquismo, de extrafísico, que é de uma forma mais técnica, né? Porque geralmente quando se fala de parapsiquismo, se fala uma coisa mais religiosa, uma coisa mais mítica, que não. São 2 horas de debates todos os dias. Era inevitável. Não tem feriado, nem dia santo, nem fim de semana. E outra coisa, não cobramos nada para ninguém. Não tem nada aqui que é cobrado. Uma vez por semana, a tertúlia termina com a mega euforização. Um exercício energético intenso, feito com pessoas sorteadas na plateia. A mega euforização é colocar as pessoas com a euforia através da energia. Então, é sorteado uma pessoa e essa pessoa leva mais 2. Então, a gente estabelece e forma um campo energético para a pessoa se sentir bem. O objetivo é mostrar para a pessoa como ela pode ficar feliz, otimista, equilibrada, harmonizada consigo mesma. Só a energia que funciona. Você vê que eu não toco em ninguém, não tem nada. Tudo é um processo energético. Tudo feito pela energia diretamente nas pessoas. Isso é que é importante, entende? Não há nenhum processo de hipnose, nem de sugestão, nada disso. É a pessoa que tem que ver como é que é. Ela tem que manter a autocrítica dela para saber o que é que se passa. Agora, você vê, as reações, para falar de euforia, varia de pessoa para pessoa, né? Eu fui sentindo uma gratidão muito grande e um fraternismo. Né? E agora, já no final, eu senti que harmonizou tudo. Bem agora. Como se fosse dando um ajuste em cada um dos chakras. Nas últimas 2 décadas, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia se transformou num imenso atrator dos chamados intermissivistas. Segundo Valdo Vieira, são pessoas que fizeram o curso intermissivo antes de renascer. Estas pessoas estão por toda parte, muitas nem sabem, mas sentem que vieram com uma missão. Precisam colocar em prática a programação existencial. Será que a vida é só nascer, crescer, ter uma boa escola, arrumar um bom trabalho, depois se aposentar, ter filhos? A vida é só isso? Então, a partir dessas reflexões, a pessoa começa a chegar nessa ideia de que tem algo a mais. Então, algumas pessoas têm isso muito nítido para si mesmo, quer dizer, tem um senso de ter algo a realizar, uma espécie de missão, um propósito, um trabalho, um sentido mais específico para a sua vida, quer dizer, é uma contribuição que a pessoa tem que dar para a humanidade. E nós chamamos isso, então, dentro da Conscienciologia, da programação existencial, que na prática significa o quê? Seria o conjunto de metas e estratégias que a pessoa, antes de renascer, estabelece para a sua próxima vida. E ela vem então para realizar. Só que todas essas metas, essas estratégias, elas vão contribuir para o bem-estar das outras pessoas. Djalma sempre teve a sensação de que tinha algo importante para fazer nesta vida, mas faltava clareza. Era um menino de 21 anos, piloto de caça. Em um determinado momento, aquele rapaz de 21 anos se confrontou com a realidade. Um oficial de operações falou: não se iludam, nós somos todos assassinos profissionais. Quando ele falou isso, eu entrei em crise. Eu falei: eu não sou assassino, isso não vou viver minha vida para isso. A grande mudança aconteceu quando Djalma chegou bem perto da morte. O acidente foi de moto. O médico avisou a minha mãe que eu estava praticamente desenganado, provavelmente nem ia resistir à cirurgia. Ele teve uma infecção generalizada e entrou em coma. Neste momento, viveu a experiência mais marcante de sua vida. Eu tive uma visão panorâmica, um repasse de toda a minha vida. Tudo que eu pensei, tudo que eu agi, tudo que eu falei para todas as pessoas. E eu fui fazendo um balanço. O resultado não foi bom. Eu não aproveitei os contatos humanos na forma como eu deveria ter aproveitado. Essa era a sensação que dava naquele momento.
Deveria ter sido mais compreensivo, eu deveria ter relevado mais as coisas, pensado mais em perdão prévio, entende? Uma postura de perdoar previamente, fosse o que fosse que fizesse com você, entende? Quando voltou do coma, Djalma já sabia que tinha perdido uma perna. Ele diz que saiu do corpo durante a cirurgia, viu tudo o que aconteceu na sala do hospital e ainda conversou com 2 consciências extrafísicas. Perder a perna era um detalhe. Na realidade, quando me perguntaram se eu queria viver ou continuar vivendo ou não, o que eu queria saber era o seguinte: eu vou poder lembrar dessa experiência que nós estamos tendo aqui e dessa discussão e disso aqui eu vou poder lembrar lá embaixo? Era a única condição que eu estabeleci. Se eu ia ter 8 pernas ou uma, isso era secundário. Daí para frente, a vida ganhou um novo sentido. Para você ter uma ideia, essa experiência foi tão rica que até hoje, há 26 anos dessa data, eu ainda uso essa visão panorâmica para fazer reciclagens dentro de mim. Entende? Para eu me tornar uma pessoa melhor, eu ainda uso essa lembrança. Djalma foi morar nos Estados Unidos. Passou muito tempo trabalhando com pacientes em estado terminal. A morte é uma coisa natural. É deixar essa dimensão, entende? Se você tiver 15 minutos de vida hoje, o que você vai fazer? O que é mais importante? Aí ele parou para pensar. 15 minutos, o que você faria? 1 hora, 1 dia, 1 ano. Faz a sua lista. Isso vai tirar a sua ansiedade. E assim foi. Eu conversava isso, explicava para as pessoas, elas começaram a reverteram a relação que elas tinham com o processo de morte. Não morre, né? Então é só um descascar. Você vai deixar esse corpo e vai ser você. Na verdade, a morte é voltar para casa. Hoje ele é professor voluntário da Conscienciologia em Foz do Iguaçu. Ajuda as pessoas a refletirem sobre o sentido da existência neste planeta. Quando você chega muito perto da morte, determinadas coisas que às vezes você valorizava demais passa a ter um valor muito pequeno. Sua imagem, sua condição, às vezes até a condição financeira, tudo isso passa a ser detalhe. São detalhes dentro de uma oportunidade de vida que é única. Valdo Vieira costuma dizer que não dá para desperdiçar mais tempo. Você já escreveu o livro? Você doou os direitos autorais, os patrimônios intelectuais dessa história? O que é que você fez? Quais foram as suas condições? Quantos livros você já publicou? Como é que é isso? Outra coisa, você é voluntário? O tempo aqui é mesmo precioso. Em nenhuma outra vida passada foi possível encontrar tantas pessoas, rever tantos afetos e desafetos, reconciliar e assistir. Este também é um tempo de rara abertura para a discussão de novas ideias. Estamos diante de imensas oportunidades e podemos escolher. Há quem fique para trás, repetindo os mesmos enganos vida após vida. E há quem decida seguir, ombro a ombro com os amparadores, passo a passo com seu grupo evolutivo. Prioritário para a sua evolução. Ninguém vem a essa vida à toa, para comer sobremesa depois do almoço. A pessoa vem para ter algum alto esforço e trabalhar com a sua vida. Tenha otimismo perante você mesmo e veja quais são os seus potenciais. E procure desenvolver esses potenciais. A base é essa.